Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. É interessante isso, não é triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro, mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, né, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. De começar a ter, e quando eu falo coração, eu estou me reportando a toda a dimensão da consciência que um ser humano tem de si mesmo. A gente sabe que dentro da história, né, dentro do contexto histórico, o coração acabou se tornando um referencial de sentimento, de afetividade, né? A gente fala um para o outro, né, de maneira muito carinhosa, você mora no meu coração, né? Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, né? E na verdade o nosso coração é o cérebro, né? O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. No sentido, a agressividade, você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas, fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa no outro, na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo.
A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Não foi isso que ele disse? É preciso ser violento. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico. Tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso e nos ensinava com toda a sua cultura, né? São Paulo era um homem profundamente conhecedor da cultura de sua época. Era um grande filósofo, um homem que tinha contato com a cultura profana, digamos assim, secular da sua época. E São Paulo traz toda a gama de conhecimento que a formação cultural dele tinha dado a ele para compreender o cristianismo. Essa é a grande diferença de Pedro e Paulo, né? Pedro, um homem simples que não teve oportunidade de estudar, então o que ele fez? Aplicou-se o tempo todo numa prática de levar o evangelho adiante, no corpo a corpo, né? No dia a dia, na tarefa árdua de viajar, de andar distâncias para fazer o evangelho acontecer nas comunidades. Paulo já era mais erudito, né? E tinha o grupo dele lá também, que gostava de pensar o cristianismo e disseminar o cristianismo com cartas, com palestras naquela época, né? Reunia, é verdade, ele reunia as comunidades nos grandes teatros. Então veja bem, você tinha naquele momento a igreja de Pedro caminhando com todas as dificuldades, né? com toda aquela coragem que Pedro tinha, porque Pedro era um homem trabalhador, era um pescador. Então certamente ele utilizava de todos os recursos que ele tinha para falar de Jesus a partir da experiência prática de ser quem ele era, de fazer o que ele fazia. E ele converteu muita gente. Ele converteu milhares e milhares de pessoas e ainda hoje nós somos filhos de Pedro. Mas Paulo, com sua capacidade de pensar o cristianismo, levou o cristianismo aos lugares mais inusitados através da cultura. Através da inteligência, da elaboração de cartas que ainda hoje nós lemos nas nossas comunidades e dizemos, depois que terminada a leitura, palavra do Senhor. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas. Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Fico pensando, minha gente, que no início do cristianismo, muitos foram mortos porque pensavam como Jesus, porque viviam como Jesus. Somente no ano 300 e alguma coisa, não sei se foi 314, que Constantino, o imperador, oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E por incrível que pareça, a partir do momento que Constantino oficializa, que permite, o cristianismo perdeu um pouco a sua força. Interessante isso, né? Que antes de ser a religião oficial, era o tempo do martírio, era o tempo onde as pessoas tinham que fazer de tudo para viver a crença em Jesus, mesmo proibidos, mesmo negados. As pessoas precisavam lutar. E eu me lembro que eu tinha um professor de história da igreja que falava que quando se oficializa o cristianismo, começa a se ter um relativismo religioso. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver o nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A aprovação
dessa profilaxia do aborto, né? Como algumas pessoas chamaram, essa emenda que pode abrir portas, sim, para que o aborto seja cada vez é como se fosse uma água que vai minando aos poucos, né? A igreja será sempre radicalmente contra todo o processo que possa facilitar o aborto de uma criança. Nós não estamos nem aqui entrando no mérito das questões das políticas públicas, que a mulher tem direito a isso, tem direito àquilo. Nós não estamos entrando nesse mérito. Essa é uma discussão política. Nós estamos falando do valor da vida, que nós precisamos preservar o tempo todo. Agora, se você pensa, o que muda para nós cristãos qualquer brecha que possa haver de lei para que o aborto seja oficializado? Absolutamente nada. Porque para nós a vida continua sendo um valor. E nós vamos fazer de tudo, ainda que seja um trabalho de formiguinha, para que nenhuma mulher aborte o filho que está esperando. O evangelho não é apenas uma mochila que leva às costas e que de vez em quando você se livra dela. Não, está internalizado. Nós compreendemos a proposta de Jesus, tornou-se uma maneira de pensar. Então para nós será sempre inadmissível que uma criança seja morta porque, sei lá, porque a mãe não planejou aquela gravidez, ou porque aquela mãe passou por um processo que foi alheio à sua vontade. Mas a partir do momento que a vida existe, nós precisamos nos comprometer com ela. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso. É você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então, o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Fazer o bem será sempre um processo doloroso. E não pode ser assim. Na hora da raiva, não peque por causa da sua raiva. Esse é um problema sério. O Espírito Santo bate asas e vai longe nessa hora que a gente fica sozinho por causa disso. Nós expulsamos o Espírito de Deus em nós quando a raiva toma conta de nós. E você sabe muito bem o preço que você já pagou muitas vezes por causa de um momento de raiva que você não conseguiu dominar. Falou o que não queria, olhou de um jeito que não queria, agiu de um jeito que você não queria. Por quê? A raiva é um processo de inconsciência. São motivos ocultos que estão vindo para fora, que você não tem domínio e que explode numa atitude agressiva. Pode observar que cada vez que o ser humano fica encurralado nele mesmo, a atitude dele será sempre de agressão. Não sabe explicar o que está acontecendo. Ou nós vamos tomando conta
colocando essa raiva numa coleira e vamos amansando esse coração, ou nós vamos abrindo brechas para o diabo, como está dizendo aqui. Não dê oportunidades ao diabo. Não dê. Fecha todas as portas da sua casa, fecha todas as portas da sua vida, para que o inimigo da sua felicidade, para que o inimigo de Deus não tenha nenhum espaço na sua vida. Eu me lembro que uma vez, foi a primeira vez que a minha mãe teve televisão dessas, via antena, satélite, sei lá como é que chama isso. Ela me ligou e falou assim: Fabinho, o moço falou que tem uns canais proibidos. Aí ele perguntou para mim se eu quero colocar uma senha. Falei: não, mãe, só não tem que ter nem senha para isso. Nem tudo que for proibido, que ele está dizendo que é canal proibido, não queira na sua grade. Porque um dia o dedo digita a senha. Esse dedo não me pertence, né? Tem hora que o diabo toma conta só de algumas coisas em nós. Tudo é de Deus, menos o dedo. Tá tudo consagrado, mas o dedinho não tá, gente. E aí? O que faz com o dedo? De vez em quando o diabo toma posse só de algumas partes do corpo. Por quê? Estou falando de uma maneira... Estou brincando de uma situação, mas que é verdade. Você pode observar que às vezes nós estamos inteiros em Deus. E naquele momento que você se sente inteiro, de repente vem como se fosse uma flecha em você. Ou um pensamento negativo do outro, ou um pensamento negativo de você mesmo, uma vontade de roubar aquela caneta, uma vontade de digitar aquela senha, enfim. É engraçado que no momento em que nós estamos mergulhados inteiros em Deus é a hora da tentação, porque é a hora do crescimento. Nós não nascemos para ficar assim. Nós só nascemos. Aquela santidade que você experimenta não é o definitivo da sua vida. Você precisa alcançar uma outra, e você não alcança esse outro lugar com outra santidade. Alcança com outra tentação. É a tentação que te dá o salto para a outra santidade que te espera. Não é uma santidade que puxa a outra, é uma tentação que, superada, puxa a outra santidade. E aí naquele momento você sente que o inimigo de Deus coloca um espinho na sua carne. Você lembra que você é humano. E você tem duas perspectivas. Ou você dá vazão a isso e digita a senha, e o diabo entra na sua vida com todas as forças que ele tem, e você sabe muito bem dos poderes diabólicos que estão neste mundo de hoje. E aí você aos poucos vai esquecendo esse processo do Espírito na sua vida, na sua carne, e em pouco tempo você já está inteiro. Do dedinho vai passando para cá, é igual câncer, que dá metástase. Se você não cuida daquilo que o diabo ainda está comandando na sua vida, e às vezes é detalhes, viu? Às vezes o diabo entra nos detalhes, e aquele detalhe é o suficiente para ele tomar você inteiro. Basta você deixar. Pequenas medidas. O diabo entra na nossa vida e nos destrói a partir de pequenas medidas. De repente ele tomou conta de tudo. Porque ele entra devagar. Ele é silencioso, sedutor. Pequenas medidas são capazes de destruir uma família inteira, justamente por causa disso. A partir do momento que o Espírito Santo está nos conduzindo por uma vida nova, o processo é de renúncia de tudo aquilo que nos faz viver a miséria da condição humana, para nós elevarmos essa condição. Gente, cada um sabe, eu sei onde dói a minha pedra, você sabe onde dói a sua. E o desafio é 24 horas por dia. A mãe da Veridiana, minha amiga, ela virou e falou assim, eu achei engraçado, ela falou assim, eu não aguento mais o Edir não, Fábio. Edir é o filho dela. O que foi? O Edir quer que eu seja cristã 24 horas por dia. Eu falei, Edir, pelo amor de Deus, meu filho, pelo menos 15 minutos eu preciso mandar o outro. Eu achei aquilo muito honesto da parte dela. E é verdade. Às vezes nós queremos ser cristãos 23 horas e meia. Se você for observar, você é muito mais santo do que não. Às vezes nós temos uma visão muito pessimista de nós mesmos. Mas o grande problema está na hora em que nós abrimos a brecha. Porque ali, nessa pequena medida que você abre, é possível que você volte inteiramente à experiência do homem e da mulher velha. Aí você volta a saborear aquelas comidas estragadas, assim como o filho pródigo um dia precisou experimentar para saber.
Ou então você definitivamente fecha a porta e diz: não, a partir de hoje o meu compromisso é com o meu crescimento e eu não vou permitir que absolutamente nada que possa ser contrária à minha felicidade, à minha realização, que venha fazer parte de mim. Gente, o valor das pequenas medidas não é uma fórmula mágica, mas você pode ter certeza que é a fórmula que dá certo na nossa vida no momento em que nós descobrimos. Assim como o sal de cada dia dá sabor a toda a comida, a experiência nossa de cada dia com Deus, seja lá do jeito que você é capaz de viver, não existe uma fórmula para todos. Cada um de nós temos um jeito de ter esse contato pessoal com o Senhor. E esse contato pessoal com o Senhor é como você olhar no espelho. E você olha. E você percebe o que em você precisa ser melhor. Você não faz a experiência do espelho todos os dias para sair de casa? Deveria fazer, se não faz. Olhar-se no espelho é um jeito interessante que a gente tem de perceber o que a gente vai apresentar ao mundo naquele dia. Olha todos os dias de manhã e você sabe. Você sabe muito bem quando você não está bem, porque você olha no espelho, você percebe. E se é honesto com você mesmo, você faz um esforcinho para modificar aquilo. Você faz aquele esforcinho nosso de cada dia, faz uma maquiagem. Não é assim que você faz? Para ficar mais bonita? Isso é amor próprio. Amor próprio na dosagem certa só faz bem a quem vive. E aí você, naquela experiência de olhar-se no espelho, é a mesma coisa diante do Senhor. Você olha, você está diante do Senhor que lhe mostra. Só que aí é muito mais que estética. O que Ele lhe aponta é a arquitetura da sua alma. O que em você pode ser melhor? O que em mim pode ser mais aprimorado? Chega de esquinas tortas na nossa vida. Chega de esquinas tenebrosas na nossa vida. Precisamos acender as luzes. Não dê espaço para que o diabo entre na sua vida. Esse pequeno espaço que você abre, ele pode lhe custar caro depois. Pode custar caríssimo para você, pode custar caríssimo para aquele que está do lado. Eu pessoalmente já vivi muitos momentos em que eu achei que não suportaria. Primeiro porque eu sou dramático, né? Eu sou naturalmente dramático. Eu tenho, como diz Adélia Prado, uma capacidade enorme de dramatizar os mínimos acontecimentos. É uma característica minha, que eu aprendo a lidar com o dia a dia. Eu tenho aquela tendência de achar que não tem solução, mas não. Então, domando esse jeito de ser, eu fui aprendendo que eu preciso acolher aquilo que a vida está me oferecendo. E eu me surpreendi muito em situações que eu achava que estavam elas trabalhando contra mim, e de repente eu descobri que a partir delas eu teria a oportunidade de ter acesso ao meu coração de um jeito muito novo. Eu pessoalmente acho que é muito positivo a gente conviver com pessoas, por exemplo, que nos ajudam a ter um acesso novo ao nosso coração. Quando nós estamos muito viciados pela forma como os outros nos veem, a gente corre o risco de se ver também de forma viciada. O outro nos vê sempre do mesmo jeito. E isso às vezes paralisa a nossa capacidade de nos ver de uma forma diferente. Pode ser que você esteja viciado na maneira como você se vê, porque os outros que estão ao seu redor lhe veem sempre do mesmo jeito. E às vezes uma mudança, de repente você descobre uma pessoa nova, que lançou um novo olhar sobre você, que lhe fez uma pergunta fundamental, que lhe fez pensar naquilo que você antes não tinha pensado sobre você. É tão interessante quando nós cavamos na terra do coração e descobrimos que ali há novidades que foram vistas por uma outra pessoa que estava de fora. Como são preciosas essas pessoas na nossa vida. Porque elas enxergam aquilo que nós ainda não tínhamos enxergado.
Como Jesus fez na vida de muitas pessoas. Enxergou o que aquelas pessoas ainda não tinham visto. Encontrou dentro delas uma riqueza que elas ainda não sabiam se oferecer. E porque elas ainda não sabiam se oferecer, elas estavam privadas de poder também oferecer isso aos outros. Por isso, não tenha medo das suas dificuldades. Não tenha medo das suas perdas. Não tenha medo dos seus conflitos. Tudo isso que num primeiro momento pode parecer contrário a você, pode ser uma feliz oportunidade, um bom acesso àquilo que você ainda não sabe sobre você. Há uma força que ainda está oculta e que virá à tona à medida em que você permitir que a própria realidade conflituosa lhe ajude, lhe motive a buscar o que você não sabia possuir. Mas às vezes nós descobrimos que temos com o próprio movimento da vida, volto a dizer, através de uma perda, de uma mudança, que num primeiro momento parece nos assustar, mas depois se mostra absolutamente frutuosa, porque abriu a nossa mente, o nosso coração, o nosso jeito de sentir e de pensar, o ser que somos e o ser que ainda podemos ser. Permita que a dificuldade de hoje, o sofrimento de agora, a lágrima deste momento, lhe conduzam à sua mais profunda verdade. Lá onde estão os seus valores, lá onde estão as suas qualidades, e que talvez você esteja esquecido delas. Lá onde estão as qualidades que, de repente, pelo seu jeito de viver, pela sua forma de construir a sua vida, a sua rotina, você acabou se esquecendo que possui. Nada pode nos empobrecer mais do que nós possuirmos riquezas e não termos à disposição essas riquezas. Nada pode nos empobrecer mais do que sermos proprietários de grandes riquezas que desconhecemos. Dentro do coração há tantas riquezas, há tantas pedras preciosas, mas é preciso buscá-las. Não basta tê-las, é preciso utilizá-las. Não basta ter riquezas, é preciso saber instrumentalizar tudo isso. Às vezes, minha gente, nós precisamos só de acordar. E às vezes este acordar está intimamente ligado a uma mudança, a um desconforto que nós precisamos enfrentar. Eu gosto de dizer que o nascimento, ele não acontece uma única vez na vida. Eu vim ao mundo porque fui expulso pelo ventre da minha mãe, que, movido por uma sabedoria biológica, me colocou para fora. Chega, já passou o tempo de estar aqui. E que bom que eu fui expulso. E depois precisei enfrentar muitas outras expulsões do ventre da vida. Quando eu achava que já tinha encontrado o meu lugar, as contrações chegaram, os acontecimentos me expulsaram e eu precisei ir buscar uma nova forma de ser o Fábio. E como isso nos enriquece? Quando você percebe que a vida está expulsando você daquela realidade, daquela situação, antes de lamentar, pense na possibilidade de que essas contrações, essa expulsão, lhe proporcionará uma nova forma de ser você. E isso é absolutamente maravilhoso. Ter a oportunidade de ser você de um jeito novo. Isso é como nascer. Isso é como renascer.
Meu amigo, minha amiga, ficar até o final não é pouca coisa, hein? Mostra que você se importou o suficiente para ir além da superfície. Se isso te tocou de algum modo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário com o nome da sua cidade, com o nome do seu país. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas ideias. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Então, eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser. Nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que nos divulga. A gente sabe que o programa Direção Espiritual chega ao conhecimento de muitas pessoas através de outras que telefonam, que dizem, que comunicam. Ah, sabe canção nova? Tem um programa toda quarta-feira com reprise no sábado. Eu agradeço muito às pessoas que se sentiram beneficiadas pelos efeitos deste programa, que eu volto a dizer, aqui a matéria-prima deste programa é a nossa vida, que às vezes é partilhada ou às vezes é refletida, sem mesmo nenhuma partilha, nenhuma história, mas a partir do próprio Evangelho, daquilo que Deus nos sugere, ou então daquilo que eu tenho vivido, percebido, sentido, e Deus acaba acontecendo no coração de muita gente. Então nós somos muito gratos a todos aqueles que nos divulgam. Eu sei também que o programa Direção Espiritual é replicado através das redes sociais, com pequenos trechos no Twitter, ou até mesmo o programa inteiro no YouTube, também através do Facebook. São muitas as mídias que hoje as pessoas têm à sua disposição, e eu acho muito interessante que esses recursos, as redes sociais, sejam também utilizados para a gente poder propagar o que nos faz bem. Boa noite, seu Christian. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós estamos aqui em Campos do Jordão, mais uma vez, dando continuidade a essa oportunidade que nós tivemos de vir aqui na semana passada. Já tivemos o nosso programa aqui e hoje também, claro, um programa gravado, mas levando a você um pouco os ares da serra, desse lugar tão bonito, tão especial, que me faz tão bem a alma. Estava vendo aqui, muito dentro desse tema do que às vezes são muitos os pedidos de aconselhamento, Eu não tenho pressa de fazer e nem tenho. Às vezes tem programas que eu nem pego nesses papéis. Quando a conversa é boa, eu sei que ela é já naturalmente esclarece muitas coisas, muitas perguntas, aquelas que estão aqui. Mas hoje coincidentemente, eu estava olhando aqui no intervalo, eu vi que existe um pedido de reflexão de um homem que tem 30 anos, ele não quer se identificar, a esposa tem 27, eles estão há 5 anos casados e já tem 8 meses em que eles começaram a viver uma crise. Essa crise começou quando a esposa perdeu o interesse pelo sexo. Claro, perdeu o interesse pelo sexo, naturalmente perdeu também o carinho, o que é um prejuízo ainda maior, Eu sempre digo que quando você tem uma crise, isso é natural, os casais sabem muito bem disso, não estou falando nenhuma novidade,
na vida de casado há crise, sim, do interesse sexual. Mas quando o carinho continua, parece que a crise fica mais fácil de ser superada. Mas aqui não. Neste caso, perdeu também todas as instâncias do carinho. Ficou uma relação muito dura. E ele está dizendo que a ama muito e que por causa deste amor ele ainda não traiu. Mas que ele está sentindo que não terá outra solução a não ser viver a traição. E que, se não houver uma solução para o problema, vai então pedir a separação. Mas ele está dizendo aqui que ele se sente muito torturado por isso. Por ver no conflito essa solução tão drástica, porque ele considera o casamento dele sagrado, já disse, né, que ele ama muito a esposa, eles participam ativamente da igreja e entenderia como um grande prejuízo perder, então, este vínculo, desfazer este vínculo. Ele não me disse aqui se tem filhos, mas ele falou dessa crise. 5 anos de casado jovens, né? Ele tinha 25, ela tinha 22, porque atualmente ele está com 30, ela com 27. Ele gostaria que eu comentasse um pouco essa situação deles. Bem, primeira coisa, que toda vez que nós estamos enfrentando uma crise matrimonial, nós não, eu nunca me casei, né? Às vezes algumas pessoas até ficam dizendo assim, ué padre, o senhor não casou e fica dando conselho para quem casou? Pois é, o ginecologista também, homem, também nunca pariu um filho para poder conduzir um parto. Então a gente está justificado, né? A gente já viu muita gente. A gente já viu muita gente casada. Eu nasci dentro de um lugar onde o casamento foi muito bem sucedido, graças a Deus, com todas as dificuldades do meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu, ele era ainda casado com a minha mãe. Então a gente sabe por aquilo que vê, por aquilo que lê, por aquilo que convive. E também é apenas uma palavra, não é uma solução. A nossa reflexão, eu não estou aqui pretensioso dizendo que estou dando uma solução aos problemas que eu comento. Não, é apenas uma reflexão que pode ou não ajudar. Eu particularmente penso que o casamento ele só é possível de ser duradouro quando ele passa pela experiência da escuta, quando ele passa pela experiência da fala. Mas eu não estou dizendo que essa fala e essa escuta, ou melhor, vou reformular. Quando eu falo fala, quando eu sugiro que o casamento precisa ter fala e escuta, eu estou falando daquilo que eu chamo de enfrentamento. Muitas vezes nós temos um conflito entre nós não dizemos, nós vamos permitindo que o tempo vá multiplicando as instâncias do conflito e daqui a pouco o conflito ficou muito maior do que nós. Por exemplo, depois de 8 meses de total desinteresse pelo sexo, esse rapaz começa a pensar na possibilidade de desfazer o vínculo por causa disso. Veja bem, minha gente, nos primeiros sinais de desinteresse, a gente tem que conversar. Ou até mesmo para buscar soluções. A mulher, ela funciona com outro mecanismo muito diferente do nosso. A sexualidade do homem é toda para fora, né? A mulher é toda mais interna. E às vezes há um conflito até em relação ao prazer que a mulher sente. Isso aqui vale para todos os que assistem agora. Você já teve coragem de perguntar à sua esposa se ela está satisfeita com a vida sexual que vocês têm? Às vezes as mulheres, elas ficam muito caladas, elas passam pelo conflito sem dizerem nada. E depois, porque não se realizam, e por motivos que são diversos, às vezes os homens interpretam a sexualidade muito mais como uma satisfação de uma necessidade biológica, o que é terrível. Na vida matrimonial, o sexo ele tem que recrutar
todas as dimensões do respeito e da sacralidade que o outro tem. E por isso precisamos falar sobre isso, sim. Uma vez eu tive uma oportunidade de conversar com a mãe sobre isso, com a minha mãe. É claro que é difícil. Você vê, mãe, como era a sua vida sexual com meu pai? E ouvir da minha mãe o que eu ouvi foi, meu Deus, como essa mulher foi resignada. Você sabe muito bem, Cristian, que às vezes no casamento, a mulher, ela sofre muito por causa da vida sexual. Às vezes ela não tem nenhuma... Como é que nós podemos dizer isso? A mulher, a satisfação sexual da mulher é muito diferente, porque ela requer muito a dimensão do carinho. Você que é marido sabe disso. O quanto a Camila se realiza com você como homem, sobretudo quando você é carinhoso. O carinho, ele faz com que a vida sexual seja muito mais satisfatória. O problema é quando no casamento separa-se a relação genital da relação sexual. Padre, mas são duas coisas diferentes, sim. A relação genital é aquela que se reduz à dimensão biológica do sexo. E essa pode ser frustrante. A relação sexual, ela engloba o carinho, ela engloba o todo das pessoas. E quando no casamento não se fala sobre isso, quando não se tem esse enfrentamento, é possível que essas insatisfações fiquem registradas, fiquem guardadas, e em algum momento isso vai se manifestar da pior forma. É o total desinteresse pelo outro. Porque quando uma das pessoas que compõem essa relação sente-se desrespeitada ou até objetificada pelo outro, porque o que é a objetificação? Quando alguém na relação sexual percebe que ela foi apenas uma instância biológica de satisfação. Acabou o sexo, ou aquele sexo quase que animalesco, sem carinho, sem respeito, isso tem prazo de validade. O que faz a vida sexual de um casal ser frutuosa é quando ela nunca perde a dimensão do afeto, do carinho. Aí é verdadeira vida sexual. Não se limita a ser uma vida genital. Não se limita a ter uma relação genital, mas tem uma relação sexual. Aí volta a dizer, se a gente não está habituado a falar do que nos conflitua, o outro não vai saber o que está acontecendo. E aí, minha gente, vale para todas as dimensões da vida familiar. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscar. São Paulo diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas o do outro. Podeis comer de tudo o que se vende no mercado, sem levantar nenhum problema de consciência.
pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém. Se um não cristão vos convida para uma refeição e quereis ir, comei de tudo o que vos for servido, sem levantar nenhum problema de consciência. Mas se algum de vós disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência, a consciência dele não a vós, pois ele, para que deixar a minha liberdade ser condenada por uma consciência alheia? Se eu participo de uma refeição dando graças, por que seria eu censurado por aquilo pelo qual dou graças? Em suma, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não sejais motivo de tropeço para ninguém, judeus, gregos ou Igreja de Deus, como também eu me esforço por agradar em tudo a todos, buscando não o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para o maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Olha que interessante. A preocupação de Paulo, inclusive dando exemplo para a comunidade, que certamente tinha conflitos lá, do que se deve comer, do que não se deve comer, né? Eles ainda estavam organizando o cristianismo dentro deles, então naturalmente ainda estavam muito presos às leis judaicas. Então imagina que conflito para um judeu recentemente convertido ao cristianismo, experimentar a liberdade cristã, estando tão amarrado tradicionalmente, religiosamente falando, né, às culturas de seus antepassados, que proibiam tanto, colocava ordem na mesa, né? Então São Paulo está falando para uma comunidade que está aprendendo a ser livre. Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Eu não faço o que essa senhorinha conseguiu fazer no coração da família dela, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, porque nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos,
nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. E aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida. O que a gente vai evangelizar é vivendo. O vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável, amiga, fraterna, solidária, capaz de respeitar as regras sociais. Eu canso de dizer isso. Quando eu ponho fogo no meu quintal, além de prejudicar o meio ambiente, eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado. Quando eu ponho um som alto na minha casa, eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado, que não gosta da mesma música que eu. Quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável, eu estou abrindo mão do meu cristianismo. O cristianismo, minha gente, nos coloca educação, nos coloca gentileza. Então antes de fazer um discurso, eu estou vivendo. E é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão. Se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo, alguma coisa está errada. Esse poder transformador que é o cristianismo em nós, que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro, esse cristianismo é vivo, ele é existencial. E é por isso que aqui também você vai encontrar, não, né? Uma das cartas. Os cristãos serão reconhecidos pelo amor. Pelo amor. Vede como se amam. As comunidades cristãs serão identificadas pela generosidade, pela solidariedade que ali prevalece. Não são as nossas fachadas, com as nossas cruzes, com as nossas inscrições religiosas, com os nossos brasões das nossas dioceses, das nossas igrejas, que vão dizer aos outros que nós somos cristãos. São as nossas atitudes. É a maneira como nós nos tratamos. É isso que dá testemunho de nós. Aqui na Canção Nova, nas pequenas comunidades, nas muitas pequenas comunidades que constituem a Canção Nova. Se esse amor, se essa solidariedade não é praticada lá nas casas, lá no silêncio, onde ninguém tem uma câmera dessa ligada, se eles não sentem que este evangelho é uma regra de vida para eles de verdade, eles estão perdendo tempo. E vão ficar infelizes tão logo percebam que estão perdendo a vida num projeto que não está marcado pela coerência. E não é do outro que a gente exige isso não, viu? É da gente. Se eu perceber que a minha vida como padre não está favorecendo o meu cristianismo, eu preciso ter coragem de assumir isso para mim. Vou buscar outro caminho. Não deixo de ser cristão, não. Quantas vezes eu já me coloquei esse desafio? O meu cristianismo não é porque eu sou padre, não. É antes. Eu volto lá ao meu batismo. Se eu descobrir a minha vocação como padre, a minha vocação como padre, o meu trabalho como padre, não pode, de maneira alguma, ofuscar a minha vocação que está lá no meu batismo. Eu sou cristão. Depois, tudo que eu vou fazendo como cristão é só para ajudar
a florescer o cristianismo que já está em mim em semente. Sim, dependendo da vida de padre que eu levo, eu posso burocratizar a minha fé e perder as graças do meu batismo. Não que elas vão embora, eu deixo de usufruir. Eu viro um executivo da fé, trabalho, ofereço aos outros aquilo que eu não tenho mais há muitos anos. O que Jesus ofereceu a Zaqueu naquele dia não foi nada de extraordinário. O que o Senhor ofereceu àquele homem naquela tarde foi apenas um coração amigo. Olhou para Zaqueu e acreditou no futuro que ainda existia no coração daquele homem. Olhou para Zaqueu e enxergou um futuro que nem mesmo Zaqueu sabia que existia dentro dele. Ah, minha gente, é tão fácil a gente se prender naquilo que nós enxergamos do outro. É tão fácil a gente ter uma visão preconceituosa. É tão mais simples a gente olhar o outro na sua exterioridade e não chegar ao coração. É um risco que todos nós corremos, olhar e sermos olhados assim. O que Jesus enxergou em Zaqueu é aquilo que nem mesmo Zaqueu sabia que possuía. Essa é a melhor maneira de ser amado, quando o outro é capaz de nos fazer enxergar aquilo que sozinhos nós não sabemos ver. Sim. E essa é a religiosidade que transforma o coração de uma pessoa, quando ela consegue entender que Deus é esse amigo que está ao lado, lhe fazendo enxergar aquilo que sozinho você não pode ver. Pode ser que você já tenha se cansado de você. Pode ser que você já ache que você não tem mais jeito, que já é um projeto que foi esgotado. Muitas pessoas lhe veem assim. É possível que muita gente já tenha lhe olhado de forma preconceituosa e desesperançosa. Mas não permita que esse seja o olhar sobre você. Não permita que esse seja o jeito como você se olha. O pior inimigo que nós podemos ter não é aquele que está de fora, mas é aquele que nós permitimos se alojar dentro de nós. Não desanime de você. Você ainda não chegou à sua melhor versão. Viu? Ainda há muito que caminhar, ainda há muito que lutar. Ah, mas eu já errei demais, padre. Todos nós. E se você olhar para os discípulos que Jesus escolheu, era todo mundo de vida torta. Não tinha nenhum ali que tinha uma vida certinha. E Jesus fez dele grandes homens e grandes mulheres. Ah, se aconteceu com eles, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Seu passado lhe condena. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você. Vamos para cima comigo. Diga assim: eu sei que Deus ainda não desistiu de mim. Eu posso até oferecer a Ele motivos para desistir, porque erro muito e nem sempre quero consertar os meus erros. Eu sei que muita gente já desistiu de mim. E eu também já desisti muitas vezes. Nessa oportunidade que tenho de estar aqui, eu quero lhe dizer, Senhor, que eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja. Mas eu quero ser muito mais. Eu quero ser muito, muito mais do que já sou. Eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Faz esse milagre em mim. Lavra minha alma. Arranca as minhas mágoas. Arranque os meus fracassos de mim. Não permita que eles prevaleçam, Senhor.
porque hoje eu quero que seja o primeiro dia da minha vida. Feliz aniversário para você. Feliz vida nova para você. Canta comigo. Entra na minha casa. Me ensina a ter santidade, porque o Senhor é o meu bem maior. Sabe qual é a maior proteção que você pode ter na vida? É o amor de quem te ama. É isso que lhe protege. É o amor do outro que nos ajuda a ter imunidade espiritual, afetiva, para que a vida não nos destrua. Quando a gente é bem amado, quando você reserva bem o seu amor aí dentro, esse que você tem por você, você não se entrega muito fácil àquele que ele quer destruir. Quem se ama fica menos ofensivo, sabe? Quando a gente se ama, você pensa 2, 3, 4 vezes antes de se sentir ofendido por alguma coisa, porque você sabe que quando você guarda a ofensa, quem sofre é você, não é quem ofendeu. Então Deus nos protege assim, colocando-nos amor próprio. É a maneira mais bonita que a gente tem de se proteger, a gente viver o amor de Deus na nossa vida, é você se amando. É quando você para de se desprezar, quando você começa a se valorizar um pouco mais, quando você pede respeito àqueles que lhe desrespeitam, quando você anda sob a guarda do Senhor. Ele é o seu guia, Ele é a sua proteção. Ele é a sua proteção. Diga comigo: o Senhor é a minha proteção. O teu amor me basta. O teu amor me alcança. Em teus braços sou criança. O teu prazer é me guardar. E sob a tua graça, eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, o teu amor me faz voltar. Posso te fazer uma perguntinha? Se você for pensar, ao longo da sua vida, qual foi a voz humana que mais representou a voz de Deus para você? Você já escutou muita gente que Ele fez andar pelo caminho certo, não já? Tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas. Pode ser que tenha sido a graça de ser alguém de dentro da sua casa, mas pode ser que não. Deus fala de maneira surpreendente com a gente. Pode ter certeza, o seu melhor amigo, a pessoa que mais marcou a sua história, foi aquele que conseguiu fazer você chegar ao seu melhor. Muito obrigado. Se você teve alguém assim na sua vida, você experimentou o verdadeiro significado de amar e ser amado. Porque amar é a gente levar ao outro ao melhor lugar dele. É a gente conduzir ao outro. É a gente conduzir o outro ao seu paraíso, aquilo que ele tem de mais sagrado. Às vezes você pode até achar difícil. Como é que eu sei que o outro me ama, padre? É simples. É só você prestar atenção naquilo que ele lhe oferece. É só você prestar atenção naquilo que ele lhe convida. Para que ele lhe convida? Onde ele faz questão de lhe levar? As pessoas que nos amam de verdade, elas são aquelas que nos levam ao melhor que nós temos em nós mesmos. E você, para chegar ao seu melhor, você precisa passar pelo caminho dos seus defeitos, viu? Não se preocupe não. Não desanime quando você precisar passar pelos seus defeitos. Se você for honesto, você passa pelos caminhos dos defeitos e chega ao coração das suas virtudes. Tem alguém aqui hoje que já representou isso para você? Representa, é? Ela representa essa voz de Deus na sua vida? Tem algum amigo que você sabe que já representou isso para você? É tão bom, né? Quando você olha e fala, olha,
Você não faz ideia de como eu já cresci pelo fato de ter você perto de mim. Porque você me desafia a ser melhor. Você não me permite ficar acomodado com a versão que eu já achei de mim. Isso é muito bom, minha gente. O cristianismo, ele é verdadeiro à medida em que ele nos motiva a fazer o outro a chegar ao melhor de si mesmo. Amar e ser amado é isso. Às vezes a gente pode ficar equivocado pensando que as riquezas que nos enriquecem são as riquezas materiais. Não. Não é nenhum problema você trabalhar para ter as riquezas materiais. Mas só não se esqueça de uma coisa. Ao final da vida você vai se sentir mais rico é quando você olhar para o lado e você perceber que você está rodeado de pessoas que quiseram o seu bem, que lhe convidaram a chegar àquilo que você tinha de melhor. São aqueles que lhe retiraram da cama, que lhe acordaram cedo e falam: vai cuidar da vida, vai dar um jeito, menino, não é? Benditas são as mães que não desistem de nós. Benditos são os pais que nos colocam para frente para que a gente possa ir buscar a nossa melhor parte. Por isso, aprenda a distinguir os seus colegas dos amigos. Os colegas nem sempre vão lhe levar ao lugar da sua construção. Os amigos só lhe levarão ao lugar da sua edificação. Não espere perder as pessoas para saber o valor que elas possuem. O amor é agora. Se tiver de pedir perdão, peça, porque a gente briga dentro de casa mesmo. Não deixe para amanhã, é agora. Abraça, manda uma mensagenzinha, às vezes uma mensagenzinha agora, neste momento. Me perdoa. E você vai provocar um sorriso no outro lado do Parque do Povo. E você vai provocar um sorriso no outro lado da cidade. E você vai provocar um sorriso no outro lado da Paraíba, no outro lado do Brasil. Perdoe. Peça perdão. Porque o amor é agora. Se você chegou até aqui, você teve foco, presença e interesse. Isso já diferencia você da maioria das pessoas que param no meio do vídeo. Que tal deixar um comentário dizendo o que ficou mais forte para você? Aproveite e dá uma olhadinha nos links da descrição que tem mais conteúdo feito com o mesmo cuidado para você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!